Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no segundo dia do ano de 2022, iniciando o ano com pé direito. Com pé direito, porque estou na companhia do querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, pesquisador de mão cheia, que está realizando aqui conosco, né? Durante esse período do mês de dezembro, iniciando janeiro, se encerra hoje com o período de 1850 a 1857, período de Rivaio a Kardec, abrangendo suas atividades até o Livro dos Espíritos. Charles, meu amigo, boa noite. Como é que passou o romper de ano? Foi tudo bem na passagem do ano aí na França? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Feliz ano novo para todos. Realmente passou bem, tranquilo, calmo, né? Porque aqui a gente está com um aperto aí desse Omicron, né? Então nós ficamos assim bem quietinhos em casa, né? Aconchegados, limitando os riscos e aproveitando também para trabalhar, né? Esse ideal que a gente segue. Que bom. Eu tenho acompanhado o noticiário, o Macron até voltou à questão das máscaras, né? Tem que usar máscara nas ruas, né? Então, esse vai e vem que vai demorar um bom tempo, viu, Charles? Isso, e tem uma pressão forte, né, com relação a essa questão da vacina, né, que hoje nas UTIs na França, 80% das pessoas que estão em UTI são pessoas não vacinadas, né? E essas só representam hoje menos de 10% da população. Então, acho que com isso já demonstra, né, que realmente a vacina protege, né? E enquanto isso, tem muita pessoa com doença grave, né, que tem que aguardar, né, porque não tem pessoa, não tem o pessoal, não tem UTI. São situações bem complexas, né? Bem, Charles, eu vou pedir licença um minutinho. Pessoal, no nosso canal, todos esses programas que a gente faz com a Heloísa Pires, com a Adair, com Leonardo Marmo, Luciano Clay, Silvio Mariano, estão suspensos no mês de janeiro. A gente está atravessando um problema grave de família, de doença. Eu estava aqui até conversando com o Charles Kemp sobre isso. E quando isso acontece, vocês sabem, a gente não fica com cabeça para realizar as coisas e nem tem tempo disponível, né? Que envolve hospital. Então, fica aqui para vocês essa promessa minha que em fevereiro a gente retoma, não é? Esses programas diários, né? Programa de um valor inestimável, porque não é nosso. São os amigos que vêm aqui falar sobre a história do espiritismo, né? Sobre a literatura espírita. Em fevereiro a gente vai retornar normalmente. Mas estamos no início do ano, então vamos iniciar o ano, como eu falei, com o pé direito. Eu vou passar o comando para Charles Kemp, para ele abordar esse período maravilhoso de 1850 a 1857. Charles, com você aí, a direção. Tá certo, muito obrigado, Bruno. Vamos então dividir os 1850 a 1857, né? Que é o final do período Rivai, né? Já iniciando a codificação e até o Livro dos Espíritos. Então, na última vez, vocês viram, né, que aquela década depois de 1840 ficou bastante complicada, né, para o casal Rivai. E assim mesmo, né, terminamos a última vez, né, terminei mostrando 1849, né, graças àquela pensão e escola de comércio para menina, né, que a Amélie dirigia, e também provavelmente o que sobrou um pouco, alguma coisa da herança da desencarnação dos pais de Amélie em 1847, né? Eles conseguiram comprar a Vila Ségur, né? Essa famosa Vila Ségur, que conhecida também no movimento espírita, inclusive depois de Kardec, né?
e que ele comprou numa adjudicação pública por 10 mil francos, né? Vocês têm essas fotos que eu mostrei a última vez e o mapa aqui à direita, que era da companhia de seguros, né? E mostrando aqui também outro mapa com mais detalhes, né? Mostrando a extensão dessa propriedade, que era bastante grande, né? Para a época, e que hoje está num bairro valorizadíssimo ali em Paris, né? Mostrando à esquerda aí vocês podem ver, né, em vermelho, o contorno, né, desse mapa que vocês veem à direita, né, que é também um mapa que foi colocado na ata de venda, né, dessa propriedade já por Le Marie em 1895. Inclusive chegou mais informação sobre isso recentemente, né? Porque nós fizemos um pedido, né, nos arquivos da Essonne, chegou essa semana, né, um dossiê aqui que eu já dividi aí com outros irmãos pesquisadores, né, da escritura da venda dessa propriedade, né, naquele ano, quando foi a falência, né, da Sociedade da Livraria Espírita, né, por causa do processo intentado por longínquos descendentes, né, de parentes, aliás, de Amélie. E, interessantemente, é que o fato de eles terem uma propriedade, de um lado, a propriedade dá como se fosse uma segurança, né? Que você tem alguma coisa, um lugar que você pode ir morar se for necessitado. Inclusive, a notícia é que em 1850, Rivai e Amélie moravam lá, né? Embora ainda não tinham as construções que ele fez construir depois, né? Até Kardec. Mas, por outro lado, lhe dá também uma certa vulnerabilidade, né? Porque qualquer processo contra você, né? A pessoa, né? Que a partir do momento que você é condenado, né? Mandava judicialmente hipotecar, né? A propriedade da pessoa para ter certeza que no final vai receber o dinheiro ao qual a pessoa foi condenada, né? E nós veremos aí nessa década que realmente o Rivai, né, sofreu bastante problemas de ordem financeira, né, por motivos independentes dele, na maioria dos casos. Então, vamos lá no seguinte, né? Então, em 1850, consta que Rivai era professor de matemática, né? A gente vê isso lá nos livros de endereços, né? Não era livro telefônico ainda, e que era professor de matemática, né? Morando na Vila Ségur. E como a gente viu também a última vez que ele entrou nessa sociedade pela instrução elementar, né? E na revista, no jornal, né? De educação popular dessa instituição, Rivai ofereceu 100 francos, né, de contribuição financeira para ajudar alunos pobres, né, que não tinham condições de arcar com os custos dos estudos naquela época, né, mostrando que, mesmo com aquelas dificuldades, né, que a gente falou, assim mesmo ele colocou dinheiro à disposição dos alunos pobres. Nunca parou assim de praticar esse tipo de caridade, né, antes mesmo de estar em contato com o movimento e com a filosofia espírita. Então, foi em julho de 1851, eu falei isso bem rapidamente a última vez, mas sem os detalhes de agora, né? Rivai, ele foi associado de uma sociedade que foi fundada por Émile Tegny, né, que era gerente, Sociedade para a Exploração do Teatro dos Délassement Comique, né? É um teatro vamos dizer assim, que fazia peças cômicas, né? E que Émile Tegny, que era ele mesmo um ator, né, fundou, e Rivai se associou com ele, né? Podem ver aqui os documentos tirados dos cartórios da época, né, da fundação dessa sociedade. Naquela época, então, Rivai e Amélie, eles saíram da Vila Ségur e moravam nesse endereço aqui, 18 Boulevard Saint-Martin. E o Boulevard Saint-Martin
era o boulevard onde tinha os teatros, né? E como ele tinha atividade nos teatros, né? Ele então, morando ali, morava próximo do local onde ele trabalhava. Em 1852, eu acho que eu mostrei também isso rapidamente a última vez, ele fundou também outra sociedade que foi uma agência dramática, né? Uma agência propondo atores, né, de teatros, com um senhor, ele fundou conjuntamente com um senhor chamado Régis de Backer, né, como está mostrando aqui, né? E nós encontramos também os anúncios oficiais, né, nos jornais, a ata detalhada da formação dessa sociedade, né? Que são documentos que a gente encontrou bem recentemente, né? Então, a gente ainda precisa, todos eles não são transcritos, a gente realmente não conseguiu ainda analisar tudo, né? Que são centenas de páginas, né? Quer dizer, vem mais informações aqui, né? Você vê que aqui ele fala, né? Charles Régis de Backer, né? Antigo diretor de teatro e atualmente diretor de uma agência dramática, né? Morando em Paris, e Hippolyte Léon Denis Rivail, administrador do teatro dos Déplacements Comiques, morando em Paris, Boulevard Saint-Martin, número 18, né? Então, confirmando aquelas informações que a gente acabou de falar. Nós não sabemos ainda quanto tempo essa sociedade demorou, se realmente deu muito certo ou não, mas tudo que, pelo visto, né, cada atividade que Rivail tentou desenvolver na área de teatro acabou criando problemas para ele, como veremos mais adiante. Então, em outubro, foi essa patente, né, que eu também mostrei a última vez, né, um sifão, para evitar o mau cheiro dos esgotos, né, que estavam em construção em Paris naquela época, né? E ele inventou, então, um dispositivo aqui, né? Você vê que tem uma parte que são canos in vitro, né? Que ele buscou depois industrializar, né? Ele achou fabricantes desses tubos, né? De vidro que faziam parte desse dispositivo, né? E realmente ele depositou esse brevet e também estava em contato com outra sociedade, né, que instalava, né, era uma empreiteira que instalava os esgotos em Paris, né, e com a qual Rivail tentou também uma parceria, né, para usar e vender e tentar ganhar um pouquinho de dinheiro, né, para sustento da família com essa invenção. Mas, pelo que consta, também isso não deu assim muito resultado para ele. Ou seja, a gente sente, né, depois que ele perdeu o Instituto Rivail em 1840, depois que ele perdeu também essa pensão, né, ele realmente estava com essa luta do dia a dia, né, para tentar uma outra fonte de sustentação, né, que nesse período ele não conseguiu. E a gente sabe agora, né, com o tempo, por que ele não conseguiu, vamos dizer assim, uma posição de conforto numa dessas áreas que ele tentou, né? Porque a missão dele era outra, né? Era para ele se dedicar à doutrina, à codificação espírita, né? Poucos anos depois. Veja aqui que 1853 já foi, é um ano só antes que ele teve o primeiro contato com seu Roustan e Carlotte, né? E aqui, em novembro de 1853, essa carta apareceu recentemente, ela está lá no acervo do Adair, né, o ACOL, né, allan-kardec.online, e é uma única carta que a gente encontrou desse período, por isso que a gente tem poucas informações. Essa carta realmente apareceu do punho dele, mas os outros documentos a gente teve que ir buscar lá nos arquivos das propriedades industriais e nos arquivos também comerciais e tudo de Paris, né, para encontrar mais detalhes sobre as atividades dele nesse período. E essa carta realmente dá bastante informação. Informação também, né, que Rivail naquela época estava em Paris e Amélie estava numa cidade chamada Aix-les-Bains. Aix-les-Bains fica perto de Chambéry,
na Savoia, né? Nos Alpes. E, inclusive, poucos anos antes, ou talvez ainda nessa época, Aix-les-Bains fazia parte da Itália, né? Não era a França, não, fazia parte da Itália. E era uma cidade conhecida, né, pelos banhos termais, e como a maioria dessas cidades com banhos termais tinha cassino, casa de jogos, né? E, pelo visto, a Amélie estava lá com o tio, esse famoso tio que arruinou a família, né? O François Duhamel. E ele sempre estava tentando e tentando e tentando se refazer assim, e aparentemente ele tinha ido lá com a Amélie, né? Tentar um jogo, né? E o Revaille estava analisando esse jogo, né? A distância, né? Fazendo cálculos de probabilidade, né? E dando alguns conselhos para eles. Só que parece que os cálculos não correspondiam com a realidade, né? Que cada vez eles iam lá, apostavam, faziam alguma coisa e não estava dando certo, né? Aí o rei vai escrevendo aí na carta, realmente isso já não como que eu digo, as estatísticas mostram que já devia ter ganho uma, duas ou três vezes, né? Ou seja, provavelmente, né, nesses jogos, nesses cassinos, né, não tem só a probabilidade, não. Deve também ter alguns triques, né, que a distância ele talvez, infelizmente, não podia ver. Eu sei que ele disse para a Amélie também, toma cuidado, veja lá, não vai engajando também coisas demasiadas não, etc, etc, né? No final, o que aparentemente, isso não deu certo, né? Em 1853, esse tio, François Duhamel, já tinha quase 80 anos, né? E Rivai, nessa mesma carta, ele dava algumas informações para Amélie sobre o que ele fazia em Paris, né? E ele fala justamente do caso do teatro dos Délassement Comiques, né? Porque o Tegny, né, que era o gerente, ele tinha que pagar aluguel ao dono do prédio, né? E, infelizmente, ele não pagou. E como o Rivai era associado, de uma certa maneira fiador, ele também foi condenado, né? Aí, depois do Tegny, quer dizer, depois desse caso, o Tegny foi afastado e a direção do teatro passou para outra pessoa chamada Hildbrunner. Só que os donos, né, que estavam cobrando o aluguel do Tegny, que não conseguiram, processaram depois o Hildbrunner, né, que tomou a sucessão do Tegny, para tentar reaver, quer dizer, reaver o dinheiro deles, né? É um caso extremamente complicado que acabou também prejudicando o Rivai, como veremos mais adiante. E é nessa carta também que ele fala da industrialização do sifon, né, desse brevet que a gente mostrou no slide anterior, né, que ele achou um fabricante dos tubos de vidro e assim por diante, né? É bem interessante esta carta. Inclusive, não sei se ele já está lá no projeto ACO.AllanKardec.online, mas se não estiver, a transcrição já foi feita, a tradução provavelmente também. Se ela não já estiver, ela vai ser colocada lá em breve. É uma carta bem interessante, porque é a única que a gente tem, que eu vi pelo menos até agora, sobre Rivai desse período de 50 a 55, né? Continuando, em dezembro desse mesmo ano, 53, né, ele fundou a Société Rivai et Compagnie. E isso ainda falta, né? Eu descobri na última vez que eu estava lá nos arquivos municipais, né, a linha da fundação dessa sociedade, né? E preciso agora voltar lá, né, pegar a cota que vai me dar os detalhes dessa companhia, né? O objeto, o que fazia, por quê, etc., né? Mas nós temos também uma outra informação que saiu no jornal chamado Le Tintamarre, que ele fundou uma atividade comercial chamada Bazar de Bon Marché, né? Bazar, vocês conhecem a palavra em português. E Bon Marché significa de preço barato, né? De bazar de coisas baratas, né? Então, mais uma atividade que ele tentou nessa época, né? Depois da decepção com os teatros, né? Para também dar sustento à família. E isso são, então, os casos de justiça, né, de 1853 e 1854, né? Rivai foi condenado, né, a pagar os aluguéis do prédio, né, que não foram pagos pelo Tegny,
de 4.600 e depois, em 54, 4.800 francos, né, que ia juros assim, né, aumentando, né? E aqui vocês têm os dois documentos, né, o de 53 e o de 54, né, que vieram hipotecar mais uma vez a Vila Ségur, né, da propriedade do Rivai, né? E esses casos, pelo que consta aqui, foram resolvidos definitivamente no ano seguinte, que era 9 de maio de 54 e 9 de agosto de 54. Como foi resolvido, isso não sabemos, porque, infelizmente, esse notário, aí, esse escrivão chamado Thouars, todo o acervo dele foi queimado durante a Comuna em Paris, né? Então, tem uma caixa assim bem pequenininha que cobre 20 anos, né? E fui lá ver essa caixa, infelizmente esses dois documentos não estão lá. Então, dificilmente a gente vai saber, mas a gente já tem agora uma outra pista, né? Que nós fomos também atrás do arquivo do senhor Prévost, né, que era espírita que Kardec conhecia já em 1860, né, e que sobreviveu a Kardec e tinha muitos, fundou um orfanato enorme lá em Saint-Puy, no norte de Paris, e que estava em estreito contato com Le Marie e os continuadores da sociedade depois de Kardec. E nesse arquivo, nós encontramos uma carta onde Kardec menciona, né, aconselha o seu Prévost, que também tinha um problema assim de ter sido acusado de falência, de coisas assim, né, um advogado que ajudou Kardec, né, o Rivai, aliás, a se sair desse problema do TNI, provavelmente nesses dois casos aí. Então, a gente já tem uma indicação. Os arquivos do notário não existem, mas com alta probabilidade que a gente vai encontrar mais alguma coisa sobre esses casos, né? Mas o essencial aqui que a gente tem que reter é que esse período foi complicado, né? Ele foi condenado por causa de associados que fizeram coisas erradas, né? Quer dizer, ele sofreu bastante, né? Inclusive, quando no processo dos espíritas, né? O Le Marie, ele fez um depoimento, né? Já em 1874 ou 75, né? Falando um pouquinho desse episódio aí, né? Dizendo que Rivai sempre ganhava honestamente a vida dele e que ele foi até várias vezes, né? Sofreu prejuízos por causa de outras pessoas desonestas, né? A quem ele confiava e que, infelizmente, não mereciam essa confiança. E em 1854, ele também continuou revisando e reeditando os livros dele. Aqui nos encontramos, né? Esse Tratado da Aritmética, que foi o primeiro livro que ele escreveu, se lembra, 1823, né? 1854 ainda tinha revisão desse livro, né? Já não menciona a Pestalozzi aqui, né? Mas é um dos livros, né, que ele publicou e revisou, que era de 1846 e foi revisado em 1854. 1854 também estamos encontrando agora um pouco mais de elementos sobre o trabalho dele como contador. Ele trabalhou como contador no jornal católico L'Univers, né, que estava no 10 Rue de Saint-Père, em Paris, e dirigido por Louis Veuillot, né, que era o diretor desse jornal. Nós já procuramos um pouco nesse jornal para ver se a gente encontrava algumas publicações ou menções de Rivai, mas não encontramos. Ele realmente não participava, vamos dizer assim, da redação do jornal, ele trabalhava lá como contador, né? E sabemos também que ele trabalhava como contador no 57 Rue de Saint-Père, na livraria Pelago, né, que também vendia livros católicos, ou seja, era na mesma rua, né, um jornal católico, e um pouco mais adiante, essa livraria católica, né, que tinha sede em Lyon, e que abriu uma sucursal em Paris em 1854. Também encontramos aí, como vocês veem na tela, né, o aviso, né, da criação
desse jornal, né? Inclusive o gerente era o senhor Albanel, né? Então, essas duas atividades de Rivai nessa época. Provavelmente ele ainda trabalhava como contador nessas duas instituições em 1857, porque algum jornal satírico, que talvez não merece muita confiança, né, diz que quando os católicos se deram conta do livro que ele publicou, né, que Kardec na realidade era ele, né, era Rivai, eles licenciaram ele, né? Ele perdeu aqueles dois empregos, né, que ele estava levando mais uma vez para ganhar a vida dele. E eu acho que também a última vez a gente mostrou rapidamente, né, o famoso tio, né, o François Duhamel, faleceu em 21 de janeiro de 1855, né? Quer dizer, já quando ele já estava em contato com, não tinha ainda visitado a casa do seu pleine maison vendo as mesas girar, mas ele já tinha ouvido falar do assunto, né? E o tio, então, você vê que o endereço aqui já consta 8 Rue de Martyrs, né? Quer dizer, esse apartamento pequeno onde eles moravam lá nessa época, eles ainda acolhiam o tio, né? Esse tio que deu tanto problema para eles, né? Ficaram com ele até a desencarnação, né? Que ele tinha, deixa eu ver aqui, 82 anos, faleceu com 82 anos. Nascido em Marboz, né? Marboz é aquela cidade natal dele e também da mãe de Kardec, né? A Jeanne Louise. E depois, vamos acelerar um pouquinho, né? Porque isso são os episódios assim mais conhecidos, né? 1854, como consta nas obras póstumas, seu Carlotte, né? 1855 ele estudou, né? Fortier, Roustan, Sardou, Pleine Maison, Tiedemann, Taillandier, são aqueles magnetizadores por alguns, aqueles espíritas, né? Das primeiras horas antes da codificação. E não há efeito sem causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, né? E a metodologia que ele aplicou, né? A método experimental, né? Ele pegou o melhor lá do Auguste Comte, inclusive estava, não sei se eu falei a última vez, semana passada, 15 dias atrás agora, estava em Paris para visitar uma exposição sobre fotografia, né? Lá na casa de Auguste Comte, né? E a pessoa falando assim, mas eles eram completamente opostos. E, não, Kardec ele pegou de Comte, né, a metodologia, né, de Descartes, Cartesiano, né, essa metodologia, método experimental. Ele só não pegou do Comte o ateísmo e o materialismo, né? Ele aplicou essa metodologia do Comte para os fenômenos espiritualistas, né? Quer dizer, pegou o melhor daquela ciência, né, do positivismo, e estendeu, né, sua aplicação para estudar as questões da mediunidade e da alma. Né? 56, né, Rue Tiquetonne, Rue Roustan, Senhorita Jaffé, sonâmbula, que a gente já viu, né, Céline Becquet, né, a gente tem o nome verdadeiro dela agora, né, o estado civil, sabe quando nasceu, quando morreu, etc., né, graças ao nosso querido pesquisador Carlos Sede Bastos, né? E a senhora Jaffé escrevia com aquela cesta, né? A cesta que colocava uma caneta e que escrevia assim, antes mesmo da psicografia, pegando a caneta diretamente na mão, né? E Kardec diz, então, que em 56 estava concluído em grande parte o trabalho deles, né? Do Livro dos Espíritos, né? Mas ele fez questão, etc., né, de rever, né, e para isso ele fez objeto dos estudos nas reuniões do seu Roustan. E são, então, a senhorita Jaffé, né, que realmente o ajudou bastante, né, na revisão final do Livro dos Espíritos. Ele também não se contentou com essa verificação, né? Ainda passou mais de 10 médiums para prestar um concurso para esse trabalho, né? Para realmente fechar e completar o livro, né? E retocando as diferentes partes, né?
E no final do mesmo ano, né, as senhoritas Baudin se casaram, como a gente sabe, né, confirmação agora com o Carlos Sete Bastos, também se afastaram. Aqui estou mencionando o trabalho do Carlos, né, que ele publicou no Jornal de Estudos Espíritas, né, uma publicação seríssima de pesquisa espírita, né, e onde ele dá todos os detalhes sobre a verdadeira identidade das médiuns utilizadas por Kardec, né? Inclusive aquelas meninas da família Baudin não se mudaram para uma ilha longínqua e também não tinha 15, 17 anos, já tinha 21, 23 anos, né? E ele dá todos os detalhes, né? Que Canuto Abreu e outros que retomaram depois informações assim, vamos dizer assim, romanceadas, né? Que acabaram sendo tomadas por verdade, mas não eram, né? Aqui você vê, né, uma propaganda da Céline Jaffé, né, que no verdadeiro nome era Becquet, né? Esse famoso Céline Jaffé, né, que alguns falam aí que teria sido a vida o Chico, né, na vida anterior dele, né? E aqui você vê, né, no testamento dela, né, Céline Becquet dit Jaffé, né? Quer dizer, aí foi realmente mais uma confirmação, né, que essa Céline Jaffé era essa senhora mesmo, né? E a assinatura aqui do seu Roustan. E em 1856, eu devia ter mostrado isso um pouquinho antes, mas essa famosa edição zero, acho que você já ouvia falar, né, Bruno? Né? E ainda nas obras póstumas ele escreve: estava concluindo em grande parte o meu trabalho, que tinha proporções de um livro. Desde junho de 56, né? O livro dos Espíritos, né? Pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, que era o livro terceiro, né? Sobre as leis morais, né? Como ele diz aqui, né? E aí ele perguntou a verdade, né, com a senhorita Baudin, né, o que você acha do livro? O que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverá se tornar a revela a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Isso era em junho de 56, né? Setembro de 56, ainda na casa do seu Baudin, né? Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos concernentes às leis morais, né? O livro terceiro, né? Que estava pronto já naquela época. E aí foi o trabalho do Vanderlei, né? Que pegou o Jornal de Magnetismo do Barão Dupotet, né? São centenas e centenas de páginas, procurando, né, as atividades de Rivai no magnetismo, né? Só encontrou uma colaboração de um senhor Danizar, né? Senhor Danizar, que era um pseudônimo também que o Rivai utilizava naquele período, né? Para uma comemoração do aniversário do Mesmer, né? E no jornal, tomo 16, número 4, segunda série, de 25 de fevereiro de 1857, ou seja, antes do mês de abril, 18 de abril, né? Aparece, então, essa informação, né? Uma obra anônima, né? Que está sendo atualmente impressa sobre essa matéria em Paris e cujo prospectus nos foi remetido. Essa obra se chama Os Livros dos Espíritos, ou Princípios da Doutrina Espírita, escrita sob ditado e por ordem dos espíritos superiores, né? Então, todos vocês conhecem, né, a capa do Livro dos Espíritos, só que a diferença aqui é que era os livros dos espíritos e não o livro dos espíritos. E aí estava escrito, né, 3 francos, Villarius. Villarius foi, então, quebra-cabeça. Quem era esse Villarius? Na Rua Jacob era um tipógrafo. É ali que o livro estava sendo composto. Não era o endereço, não foi Rue de Martyrs, não, né? Foi nesse endereço do tipógrafo. E quando a gente vê Villarius, você tem as letras, né? Se você tira o US, né, que é uma terminação romana, você tem as letras que constam no nome Rivai, né? Então, provavelmente foi um pseudônimo que ele não queria assinar o livro como Rivai ou como Denizar, né? E naquela época, né, ele tinha Villarius, porque ainda não tinha sido revelado para ele por Zéphir, né,
aquele nome que ele tinha como druida, Allan Kardec, né, que ele deve ter adotado logo antes de poucos dias antes da publicação em 1818 de abril, né? É isso, né? E esse Villarius, né, é o Vanderlei dos autores clássicos e Carlos Sebasta no CSI, Imagens e Registro do Espiritismo, né, que vem essa informação. Realmente quero agradecer essa pesquisa colaborativa desses irmãos, né? Porque, mais uma vez, são centenas e centenas de páginas, um só não aguenta, tem que ser realmente um time completo, né? A gente, por exemplo, quando recebi esse documento aí que eu falei, né, dessa semana, lá da venda da Vila Seguro, eu fui logo, porque me mandaram cópia a papel, né? Fui logo escaneando e enviando para os outros colegas, né? Porque aí cada um vai construindo em cima disso, buscando as informações, né, que podem, então, nos ajudar a resolver outros enigmas. E aí você vê, então, quando a gente pega o livro que foi da primeira edição em 1857 e a segunda edição hoje, quando a gente pega as páginas originais nos prolegômenos, né, a gente vê que na primeira edição, em cima dos prolegômenos, tinha um título, né, que chama Os Livros dos Espíritos. Então, isso é mais uma confirmação, né, daquela edição zero que tinha aparecido 2 ou 3 meses antes, né, da versão definitiva. E na época, né, quando fazia a tipografia, né, tinha as caixas com as letrinhas, né, página por página estava, né, uma letrinha depois da outra, que era uma pecinha de chumbo assim, né, que era o trabalho do tipógrafo. E quando, vamos dizer assim, esses quadrinhos estavam prontos, né, bastava colocar um pouco de tinta, um papel, né, e depois dobrava a folha, né, que era em 18, e você já tinha o caderno, né, com a parte do livro. E essa edição zero, provavelmente, né, o Rivai, ele tinha impressos algumas páginas diretamente do tipógrafo para repassar para, por exemplo, Roustan e outros, né, relerem e fazer os eventuais comentários antes da publicação definitiva. E aí, esse título ficou assim, né, como era concebido inicialmente, né, Os Livros dos Espíritos. Já na segunda edição, podem ver que esse título desapareceu, né, foi deletado. Inclusive, a gente vê também aqui que a primeira edição era maior, as folhas eram maiores, a segunda edição as folhas eram menores. E para não refazer aquele, como a gente chama? A vinho, né? A cepa, né? A cepa de vinho, né? Você pode ver que eles cortaram uma das folhas, né? E por quê? Porque eles usaram a mesma matriz, né, que tinha sido gravada, né, cortando um para que ele coubesse na página que ficava mais estreita. Pode ver aqui que as linhas são bem mais longas do que aqui, né? Isso é porque o papel passou, reduziu, né, o tamanho, né? E é outro detalhe interessante também que a gente pode ver aqui. E aí foi que eu vou terminar com isso, né? 18 de abril de 1857, foi a publicação, então, definitiva da primeira edição, né, do Livro dos Espíritos, né, com 501 perguntas e respostas, e foi aí que ele adotou o pseudônimo definitivo de Allan Kardec, né? Foi aí que Rivai se tornou Allan Kardec. E que, como vocês sabem, né, foi feito no Palais Royal. Essa imagem aqui que tem na Biblioteca Nacional da França diz que é o interior, né, da livraria Dantu, né? E aqui você vê, né, Dantu Libraire, né, no Palais Royal, que na época era uma espécie de um shopping center, né? Você vê que ainda tinha estrutura de madeira, né, com vidros assim, né, para que entrasse a luminosidade. Era antes, né, da reforma do Palais Royal, como ele é hoje, né? E aqui também você vê, né, que Librairie Dantu aqui à esquerda, né, foi uma maquete aí que fizeram, que conseguimos fotografar, mostrando né, essa livraria onde esse livro foi publicado. Eu queria terminar por aqui, agradecendo a todos pela sua atenção. Terminamos agora o período Rivai e foi aí que realmente o marco inicial da codificação
o início de Allan Kardec, 18 de abril de 1857. Bom, meu querido Charles Kemp, olha, eu fiquei contente aqui, porque em Pernambuco, sempre quando eu me referia ao Palais Royal, eu citava como um shopping center da época, né? É isso mesmo. Ouvi de você aqui, e o nome, o título dos livros dos Espíritos, hoje existe uma pesquisa importante, né? Do Luiz Jorge Lira Neto, de várias edições, já, os livros dos Espíritos, né? Embora que o Jorge não colocou o título fazendo nenhuma alusão àquela edição do Livro dos Espíritos. Mas, Porque Charles, aquela edição 0 foi descoberta recente, né? recente, foi do ano recente. passado, né? Até acho que foi esse ano, ou do ano passado, não me lembro, mas foi bem recente essa descoberta, né? O trabalho parece que do Luiz já é de alguns anos atrás, né? E é interessante aquele trabalho também, né? Porque ele viu depois, né, algumas mensagens, né? Que eram publicadas no primeiro, no segundo já veio com algumas modificações, né? Mostrando que... 2 anos, né? 2 anos atrás, ele lançou aquele trabalho, aquela obra, né? E fechou no livro. Mas, Charles, uma coisa que eu fiquei aqui pasmo, porque não para, não é? E o Kardec era esse gênio, não é, polimorfo, não é? Mas teatro, não é? Então, veja bem, você nos trouxe aqui mais uma faceta, né? Com o bazar a preços módicos, né? Então, a gente ainda corre risco de aparecer mais atividades de Kardec, um bom risco. Existe esse risco ainda? Eu acho que sim, né? Aquele período realmente são várias coisas que ele tentou, né? E esse bazar de Bon Marché é um pouco parecido, né, com o Banque des Échanges que a gente falou também, que ele tinha feito com De La Chatre, né, com Maurice Lachatre, e que não deu certo. Inclusive, também descobrimos agora que fechou, né? Foi aquela sociedade foi dissolvida, né? Uns dois ou três, foi fundada em 1839, mas em 1841, 42 já tinha sido dissolvida, né? Porque também publicou um jornal, fez muita coisa, né? Deu muito esforço, mas que não realmente não trouxe assim muito, vamos dizer assim, sucesso comercial para eles, né? Nunca teve esse conforto comercial na realidade, mas isso, mais uma vez analisando, né? Ele foi super brilhante na pedagogia, né? Imagine aquele Instituto Rivai crescendo, né? Ele teria feito a vida toda naquilo, né? Mas não, ele tinha a missão da codificação para fazer, né? Então a espiritualidade, né? Usando o tio dele, sei lá como e tal, né? Fez que acontecesse, né? Esse período assim mais difícil, mais conturbado, para que ele realmente pudesse se dedicar, né? À codificação. Quando você citou o desencarne do tio, automaticamente, aqui sem expressão, eu pensei, né? Que Deus o tenha, seu François do Ramel, né? Porque Kardec estava mal arrumado de pai e de tio, pelo amor de Deus, viu, Charles Kemp? Mas, meu amigo, outra coisa, Charles, aquele período dificílimo, quando você mostra ali 53, 54, a gente vislumbra, né, que 54 foi o ano que Kardec começou sua incursão na fenomenologia espírita, né? E ainda bem, aquele período tenebroso, ele vai ter um alívio de uma revolução que ele vai ser o iniciador na Terra, né? Então, 1854 é um marco mesmo, divisor na vida de Rivaio. Mas, Charles Kemp, eu vi você se referir, en passant, né? Vou usar meu francês aqui com o francês, né? En passant, meu amigo, você, quando falou na senhorita Jafé, falou, dizem até que o Chico teria sido, né, a médium Celina. Aí eu lhe pergunto, Charles, isso é uma provocação, eu sei que você não endossa, né? Seria isso um endosso de Charles Kemp? Mas não é bem isso que eu quero perguntar. O que você acha dessas discussões, Charles? Se o Chico foi Celina ou se foi o próprio Kardec, que são tão momentosas aqui no movimento espírita brasileiro,
Como é que você vê isso, hein? São essas coisas humanas, porque o que é importante no Chico? É o exemplo de vida que ele deu, é a obra que ele escreveu. É isso que é o mais importante do Chico. Depois que ele foi fulano, beltrano, cicrano, é totalmente secundário, entendeu? Eu só mencionei, né, porque como é que eu digo? Inclusive, eu estava lá em 2010, em Brasília, tinha um congresso, né, do centenário do nascimento do Chico, né, um congresso enorme, inclusive com arte assim muito bonita e tudo mais, né? E foi ali que eu vi. Agora, eu estou procurando, louco para procurar o nome dele, mas você vai me ajudar. Ele era o esposo de Meimei. Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, pronto. Arnaldo Ele Rocha. estava ali na frente, diante de todo mundo, comentando exatamente isso, né? Porque ele era próximo do Chico, né? Ele diz Ruth Céline Becquet. De onde é que ele conseguiu esse Becquet? Entendeu? Quer dizer, o Becquet já estava no ar, né? Você está entendendo? Perfeito. E eu me lembro ainda do César Perry, né? Você achou alguma coisa, tal, tal, tal? Naquela época não tinha assim a internet tão fácil, não tinha ainda todas as digitalizações dos estados civil e tudo mais, né? Não era possível encontrar assim facilmente, nem Paris, imagine, dezenas de municípios e entornos no subúrbio e tudo para achar aquele nome, né? Que acabou sendo achado agora pelo Carlos Sete, né? Inclusive mas eu ainda estou assim, como que ele encontrou esse nome Becquet já na época? Né? Quer dizer, tinha alguma coisa no ar. Será que foi o Chico que falou Becquet? Bom, são coisas interessantes assim, né, que merecem que a gente reflete um pouquinho, né? E aí depois, que foi o que não foi, pouco importa. Que nem Divaldo também tem umas especulações aí sobre quem ele foi. Mas Divaldo, ele tem a Mansão do Caminho, que beneficia Sim, perfeito. diariamente vários milhares de pessoas pobres lá na favela em Brasília, educou e criou não sei quantos filhos adotivos. Então, isso é que é Divaldo. Que depois ele foi XYZ, o Lemarie, o secundário. O Charles, a mesma pessoa que, sem pedir permissão, né, pegou uma fala sua para deturpar, Isso, dizendo a questão de Lemarie, né? lembro. Então, que melhora se Divaldo foi Lemarie, que melhora, hein? De uma Então, encarnação para outra, parabéns. eu estou admirativo, né, diante dessas obras gigantescas que eles fizeram, né? E realmente o espiritismo no Brasil é o que ele hoje é, graças a pessoas assim, né? Se você, as pessoas me contam às vezes, você pega lá um táxi em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, que é um evangélico e tudo, quando fala de Chico Xavier é uma pessoa boa, entendeu? Aquela aura que o espiritismo tem é muito, muito, muito graças a ele, né? E queria eu que a gente tivesse pessoas, né, espíritas desse calibre, dessa qualidade aqui na Charles, ponta. e o que dizem, alguns falam que Divaldo é vaidoso, né? Eu entrevistei Divaldo, troquei com ele 14 e-mails e Divaldo fez a entrevista comigo, me chamando pelo nome, né? Muito afetuoso. Agora as pessoas querem colocar numa caixinha o padrão de espírita. Divaldo é um homem que já levou o espiritismo para a Sorbonne e para a ONU. Isso é digno de aplauso, né, Charles? Isso, veio dezenas de vezes aí, deu milhares de conferências, né? Fez um trabalho imenso de divulgação do espiritismo pelo mundo todo. Então, o mérito dele, mais uma vez, é nisso tudo, né? É, eu sou longe quer dizer, eu realmente uso eles assim como um modelo. O problema maior é a idolatria que se cria É, em torno deles, né? Porque aí tanto Chico como Divaldo, né, acabam com, né, 80, 90 anos, já não tem mais aquela vivacidade e acaba sendo, de uma certa maneira, um pouco vítima, né, dessa própria idolatria, né, que faz dele, que ficam endeusando. E nós temos que saber que nem Kardec, nem Chico, nem Divaldo foram perfeitos, eram humanos, que nem a gente, mais evoluídos. Nós somos mais imperfeitos ainda. Agora, eles também não eram perfeitos. Eles também, com certeza, erram na vida deles. Isso é totalmente natural, né?
a gente tem que aplicar a caridade, né? A questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Benevolência, indulgência, perdão, né? E ver as boas coisas que eles fizeram e pronto, né? É muito mais coisa boa que eles fizeram do que pequenos erros que eles cometeram aqui e ali, né? E nisso que também nós precisamos aplicar a filosofia espírita no nosso comportamento e evitar essa idolatria que, né, foi denunciada desde Moisés, né, por Jesus e Kardec, Chico e Divaldo, todos eles denunciaram a idolatria. Infelizmente, ela continua. Eu vou começar, eu vou abrir uma turma aqui, os quempistas. Tem os chiquistas, divaldistas, os quempistas. Meu amigo Charles Kemp. Charles, me diga uma coisa, a pergunta derradeira. A gente viu aqui todos esses períodos, né? Da infância, da juventude, homem maduro já, e esse finalzinho aí já adentrando ao período espírita. Eu pergunto a você, nas pesquisas, né, à medida que esses documentos vão surgindo, qual foi desses períodos que tocou mais o coração de Charles Kemp? Tocou aquela carta que ele escreveu para a Amélie, né? Tão bonita, e tocou também aquele episódio da menina adotiva, né? Da pequena Luísa. Isso realmente são os dois eventos, né? Por isso que eu desenvolvi um pouco, né, em artigos anteriores, né? Porque mostram que eram pessoas assim simples, né? Não era granfino, não era cheio de tralalá e de coisas, não eram pessoas simples, diretas, francas, objetivas, né? E sempre com esse anseio de praticar caridade, de educar, de ajudar, até o tio, né? Por esse episódio do tio que eles cuidaram até o fim, também é uma coisa que mostram, né, que eles realmente eram já espíritos com certo grau de evolução, né? E que apesar de todas as dificuldades, né, mesmo sem conhecer ainda a filosofia espírita, na realidade já eram espíritas, né, no comportamento, né, e na caridade, pelo menos. Bem, meu amigo Charles Kemp, eu queria agradecer que a Daí se afastou, né? E você trouxe esses 5 períodos, a Daí vai retomar a parte espírita de Kardec, né? De fevereiro em diante, como eu falei, estou com um problema grave de saúde na família, e o mês de janeiro não vai haver programa nenhum no meu canal, né? Mas, Charles Kemp, muito obrigado por sua paciência, elegância, pontualidade, né? Com essa distância de fuso horário. Obrigado de coração, viu, meu amigo? De nada. Eu que realmente agradeço, Bruno, pela oportunidade e desejo a você o melhor, aí, força e coragem, né, para vencer esse período um pouco mais complicado que está chegando aqui, sabendo, né, de maneira consciente, você também sabe, né, que é a vontade de Deus que vai se fazer de qualquer maneira, né, mas que assim mesmo, né, mãe e mãe, né? Quando eu perdi minha mãe, você pode ser espírita, né? É difícil, né? A doença dela e tudo. E é uma missão realmente que ela deu tanto para a gente, né? Uma mãe deu tanto para nós, né? Que nessas horas a gente realmente precisa, a gente sente essa obrigação de devolver, né? À mãe o que ela nos deu durante tantos anos. Então, desejo a você realmente o melhor nesse período, né? O começo de ano um pouco difícil, mas na certeza que as coisas vão se ajeitar e que vai ficar melhor logo, logo. Bom, e eu já combinei com Charles Kemp, né? Sobre Leon Denis não vai ser apenas uma entrevista, né? A gente está combinando de mensalmente, uma vez no mês, trazer algo da vida, da missão de Leon Denis, esse filósofo lírico do espiritismo. Combinado, né, Charles? A gente Combinado. vai trazer alguma coisa, né? Combinado. Que bom. Pessoal, então, um abração. Feliz Ano Novo, Charles Kemp. Feliz Ano Novo, todos vocês. E em fevereiro estaremos aqui
com portfólio e fontes primárias, sempre com as fontes primárias, sempre com Kardec. Tá? Charles, feliz ano novo, viu? Merci beaucoup. Igualmente, Bruno, merci à toi e à bientôt. Beijo na alma, Charles Kemp, pernambucano adotado. Um abração, meu amigo, viu? Muita paz.